Seja convosco, irmãos, continuando o nosso estudo aqui na apostila de homilética, falando a respeito do sermão expositivo. Sermão expositivo é aquele em que uma porção mais ou menos extensa das Escrituras é interpretada em relação a um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. O esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal, então expondo as verdades da palavra de Deus contida naquele texto bíblico. As exigências: é preciso escolher o texto e delimitá-lo. Uma boa dica é escolher um parágrafo inteiro. Uma vez escolhido o texto, é preciso fazer a interpretação. É preciso então descobrir o assunto principal do texto, a lição central. É ela quem vai dar unidade ao sermão. As divisões devem estar intimamente relacionadas com o tema principal. Cuidado para não se perder na multiplicação de minúcias, não perder muito tempo explicando pontos difíceis, dar sequência na pregação, fazer o esboço, dar sequência no assunto, não multiplicar a citação de passagens paralelas, não usar muitos versículos bíblicos, muitas passagens bíblicas além do texto escolhido. É bom colocar na frente de cada divisão o versículo de onde ela foi tirada, aquela ideia, isso do sermão expositivo. Temos aí um exemplo de sermão expositivo na página 89, tema: requisitos para um avivamento pessoal, texto Isaías 6, de 1 a 8, introdução: uma visão correta de Deus, versículos de 1 a 4, uma visão correta do pecado, versículo 5, uma visão da purificação, versículos 6 e 7, e uma visão do serviço, versículo 8, e a conclusão. Então é fundamental que estudemos muito bem o texto bíblico para que possamos expô-lo para a igreja, para os irmãos. Outra coisa importante aqui que nós vemos acerca dos sermões, dos esboços expositivos, princípios básicos da preparação de esboços expositivos. Devemos estudar cuidadosamente a passagem bíblica sob consideração, a fim de compreendermos seu significado e obtermos o assunto do texto. Palavras ou frases importantes do texto podem indicar ou formar as divisões principais do esboço. A ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade expositiva. As divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pela passagem. Então, o próprio texto escolhido vai nos fornecer todo o esboço, todos os tópicos ali, todos os assuntos serão tirados do próprio texto bíblico no sermão expositivo. Através da abordagem múltipla, podemos analisar uma passagem bíblica de várias maneiras e tirarmos dois ou mais esboços inteiramente diferentes do mesmo trecho. Duas ou três passagens mais ou menos extensas, extraídas de várias partes da Bíblia, podem ser ajuntadas, desde que tratem do mesmo assunto, para formar a base de um esboço expositivo. Note o contexto da unidade expositiva, examine o contexto histórico e cultural da passagem, sempre que possível. Os detalhes do texto devem ser tratados correta, mas não exaustivamente. As verdades do texto devem relacionar-se com o presente. Então, estudar bastante o texto bíblico, procurar se aprofundar na palavra de Deus, como dizem alguns, cavucar o texto bíblico ali, para que o esboço possa ser formado e a pregação possa fluir naturalmente. Glória a Deus. Nós vemos aqui também, irmãos, continuando aqui na nossa apostila de homilética, no capítulo 7, nós vemos aqui a conclusão, aplicação e conclusão final ideal. Este último capítulo é de muita importância porque estará fazendo valer todo o seu esforço na preparação do sermão. Irá fazer valer as ilustrações apresentadas, a boa explicação do esboço, uma boa voz, gestos equilibrados,
contato de olhos honestos, olhando sempre para as pessoas, sempre para o público, olhando olho no olho. Uma perfeita introdução, de certa forma podemos dizer que a aplicação e conclusão tornam-se o clímax do sermão. É o que nós dizemos, fechar com chave de ouro. Muitas vezes a pessoa vai bem na introdução, foi muito bem na escolha do texto, desenvolveu muito bem o tema e acaba pecando na conclusão, ficando sem terminar a mensagem. E é muito importante que terminemos bem a mensagem, que concluamos bem a palavra pregada. Dr. Lloyd Jones acrescenta: hoje vivemos uma nova realidade na qual os ouvintes nos bancos estão insistindo cada vez mais nos seus direitos. Aplicar é falar de modo direto ao ouvinte. A aplicação torna a mensagem pessoal. E quanto mais pessoal a mensagem, mais atração ela exerce sobre o ouvinte. Então, as pessoas precisam entender que aquela palavra que foi pregada serviu e serve para ela como um norte para a sua vida diária, para que ela possa aplicar aquele sermão, aquela pregação, abriu o seu entendimento, despertou sede na sua alma pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também aqui, quando se fala de conclusão, de aplicação, o pregador como exemplo de vida. Compartilhe sobre como Deus tem agido em sua vida após praticar este assunto. Não apresente a ideia de um ser super santo e de que não tem pontos fracos. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor deve ser dado ao Senhor, a Deus, e não ao pregador. Evite tomar o lugar de Jesus na sua mensagem. Jesus é o centro. Aprenda com João Batista, convém que ele cresça e que eu e você diminua. Tome cuidado com sermões apenas filosóficos, bonitos no conteúdo e pouco impacto na vida. Quando estiver preparando uma mensagem, tenha certeza de que é uma palavra inspirada pelo Senhor. A mensagem inspirada por Deus é resultado de leitura da palavra e de oração. Por isso que eu volto a insistir com os irmãos. Façam toda a leitura da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Se você já começou a ler a Bíblia lá em janeiro, vai terminá-la em dezembro. Se você vai começar agora em março, comece nesse mês de março e termine até o mês de março de 2022. Mas façam a leitura de toda a Bíblia. Não conclua o ITQ, não conclua esse curso de obreiros da Igreja do Evangelho Quadrangular sem fazer a leitura e o estudo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sua família e filhos devem ter um comportamento exemplar. Se não governar bem sua casa, não poderá governar a casa de Deus. A vida familiar do pregador fala alto na sua mensagem. Honestidade e cumprimento de todos os seus compromissos irão refletir na hora de sua pregação. Nenhuma pessoa deve ter nada contra a sua vida, nada que possa levar em questionamento sua honestidade e devoção ao Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então é fundamental. Conclusão. Na conclusão, você deve resumir e repetir tudo o que foi apresentado dentro da mensagem, de maneira tal que o ouvinte recordará e perceberá a lógica do assunto. O fim da mensagem é tão importante quanto o começo. Nunca termine como que fugindo dos seus ouvintes. Termine com consciência de um soldado que enfrentou a batalha com dignidade, de um valente que cumpriu sua responsabilidade. Então precisamos ser fiéis às Escrituras, fiéis com Deus, fiéis consigo mesmos, fiéis com a nossa própria consciência, sermos fiéis à palavra de Deus, estudarmos muito bem a Bíblia, termos uma vida de oração para que a nossa mensagem venha direto do trono de Deus, para que as pessoas percebam que nós estamos transmitindo a poderosa palavra do Senhor.
Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todos os alunos do ITQ 2021. Fiquem na paz de Cristo.